O verão bateu em minha porta. Não se aveste comigo, ela dá a resposta. Com um sorriso e um microfone na mão, Ana Carlos conquistando o coração. Pode ser polêmica ou leveza, ela conduz com firmeza e gentileza. Fala sério e brinca na medida, traz assunto bom pra nossa vida. Todo mundo entende, todo mundo quer. Se inscreve logo, vai de fé. Tem sabedoria, tem visão, e tudo com jeitinho do povão. Episódio 2 do Ar Avexado e Avexada. E o tema de hoje é: por que seu marketing não vende e ninguém te explica? Hoje a gente vai falar sobre marketing digital sem filtro algum. Sem promessa de dinheiro fácil, sem glamour e sem ilusão. Porque empreender é isso aqui, o que ninguém mostra. E para esse bate-papo, eu trouxe uma especialista que vive isso todos os dias, trabalhando com tráfego pago, redes sociais, branding e estratégia para empresas e franquias. Com vocês, Adriana Batistella. Olá, Adriana. Tudo bem, Ana? Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no seu canal. Espero corresponder às expectativas e poder, de alguma forma esclarecedora, explicar um pouquinho como é que funciona esse mundo do marketing digital e os seus desafios. Eu que agradeço a sua disponibilidade de estar aqui no nosso canal Não Se Aveste Comigo. Então, vamos lá, gente, vamos aproveitar todo o tempinho aqui com a Adriana e também entender como que funciona essa questão de tráfego pago, enfim, de toda essa parte de marketing, que é um grande aliado aí na mão dos empreendedores e empreendedoras. Adriana, o que empreender que ninguém mostra significa para você? Bom, vamos lá, essa é uma pergunta bem complexa, né? Independente do segmento, da empresa, da área que a gente atue, empreender é sempre muito imprevisto, né? Então, por mais que você planeje, por mais que você tenha em mente todas as suas metas, seus objetivos, sempre existem imprevistos, né? Contratempos, desafios, que você tem que, de alguma forma, estar preparado, né? Então, empreender é maravilhoso, sim, mas as pessoas às vezes acham que é mais fácil, né, do que você ser funcionário, do que você ser CLT, e pelo contrário, né, empreender é você não dormir, é você se preocupar, é você ter essa responsabilidade 100% sua, né, e ter essa inteligência emocional para lidar justamente com os contratempos e com os desafios. É justamente isso, empreender, ele falou que é igual uma montanha-russa, né, Adriana? Hoje você tá, de repente, esse sobe e desce, né? Essa inteligência emocional é algo que os empreendedores têm que desenvolver. Se não desenvolveu, tem que desenvolver, né? Porque não tem como você lidar com tanta, fora a gama de atribuições quando se começa um negócio, né? Você não tem uma empresa, uma equipe que está lá à sua disposição. Normalmente se começa solo, né? Exato, com certeza. No meu caso, eu comecei sozinha, né, num projeto muito pessoal meu na pandemia, e aos pouquinhos eu fui construindo uma equipe. Mas até você afinar esse tom, né, conseguir as pessoas certas, dentro de um escopo de trabalho, né, que você projeta, não é fácil. Aproveitando que você falou um pouco sobre a sua trajetória, quem que é a Adriana fora do marketing digital? Como que você começou nessa área? Bom, vamos lá, Ana. Eu comecei muito nova trabalhando com promoções e eventos, ainda na época da faculdade, né? Eu fiz faculdade também muito cedo. Eu me formei com 21 anos. Então, uma coisa eu tinha certeza, que eu queria trabalhar com marketing, né? Que era a área que eu realmente me identificava muito. Então, eu sou formada em propaganda e marketing. Depois de alguns anos, eu fiz MBA em gestão empresarial. E eu sempre trabalhei no marketing de diversas empresas, atuando tanto no on como no offline, né? Quem trabalha no marketing acaba fazendo de tudo um pouco, né? Então, desde o digital, feiras, patrocínios, promoções, CRM, campanhas, branding. Então, é uma área realmente muito ampla e que você acaba aprendendo de tudo um pouco, né? Além disso, eu sou mãe, tenho 2 filhos, adoro pedalar, adoro treinar,
Então, hoje eu trabalho por conta própria, eu tenho minha agência, mas eu sempre fui executiva. E eu já cheguei a ter uma clínica de estética também como franqueada, né? Então, eu já empreendi também, literalmente, tinha uma clínica junto com a minha irmã. E o que é bacana é que eu vivenciei também esse outro lado, né? Como franqueada, como empreendedora, com todos os perrengues e desafios de você ter um negócio no Brasil. Eu acredito que esse seja o seu diferencial, né, Adriana? Porque você já viveu o lado de ser empreendedora, então você já teve essa experiência de viver na montanha russa, aliado com as suas habilidades, sua formação na área de marketing. Quando um empreendedor chega com algumas situações, problemas referentes a marketing, você consegue também antecipar algumas coisas por essa vivência que você teve, né, de ter um empreendimento, né? Exatamente isso, né? Primeiro porque eu sempre fui cliente também, então eu trabalhei em diversas empresas, né, instituições renomadas como cliente, então eu tinha as agências que me atendiam, né, porque eu sempre fui da área de marketing. Depois disso eu empreendi, né, e como franqueada, então eu entendo exatamente hoje que os meus clientes passam, né? E hoje eu sou uma agência que atendo franqueados, não só apenas franqueados, mas eu atendo também escritórios de advocacia, restaurantes, lojas de sapatos infantis, enfim, meu leque hoje tá bem amplificado, clínicas odontológicas, mas de fato eu tenho esse olhar, sim, como franqueada, como empreendedora, então essa experiência pôde me dar essa bagagem bem empática, vamos dizer assim, porque eu realmente acabo tendo essa empatia com os meus clientes e eu entendo esse dia a dia deles, né, os desafios, enfim, os perrengues. Adriana, conta pra gente o que as pessoas mais romantizam no marketing digital. Você já teve algum cliente que achava que ia ficar rico da noite para o dia e como que foi essa experiência para você? Ah, com certeza, Ana. Todo mundo espera um retorno muito a curto prazo, sabe? Então, todos os clientes que começam a investir em marketing digital, eles imaginam que, de fato, vai ter uma varinha mágica e em um mês eles já vão ter um acréscimo, né, de 50% às vezes nas vendas, que vão ter muito mais seguidores, vão ter muitos leads e que, de fato, é algo, né, milagroso. E na verdade não, né? O retorno do marketing digital, ele é a médio e longo prazo, né? Então, no mínimo, a gente tem que testar muitos formatos de campanhas, públicos, iscas. Então, no mínimo, leva uns 3, 4 meses para a gente entender de fato cada negócio, cada segmento. Então, não existe milagre, não existe resultado a curto prazo. Por mais que o marketing digital tenha essa dinâmica, né, muito rápida, então tem uma campanha, não está dando certo, a gente já troca, a gente ajusta, né, a gente testa novos públicos, né, novas iscas, mas existe um entendimento do negócio inicial que é muito importante, é crucial, né, principalmente para entender aquele público, né, aquele cliente que vai comprar daquela marca, aquele serviço. Então, não existe um cliente meu que achou que fosse ficar rico, mas a maioria acha que o resultado vai vir logo no primeiro mês, né, que eles já vão aumentar de fato o número de seguidores. Não é assim que funciona, até porque o número de seguidores hoje já não é um indicador tão crucial como era antigamente, né? Hoje toda a estratégia que você faz no marketing digital é justamente para atingir quem ainda não é seu seguidor, né? Novos leads, que aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Sobre a estratégia, enfim. Não sei, Adriana, porque não sei se essa experiência já aconteceu com você. Então, porque eu acho que também, para além da questão, né, de ficar rico, de gerar essa expectativa de vendas que o cliente tem, né? Eu não sei se todos os clientes que chegam até você, eles têm noção da dinâmica do próprio negócio, porque tem alguns que também não estão com o negócio estruturado, como você disse, de testar público, nem sempre isso é claro para o próprio empreendedor, qual que é o público que ele está atingindo, e aí você também perde-se aí um tempo, um gás, para organizar todo esse negócio para ir para a rede. É isso também, que também tem que ter esse ajuste, acontece isso, não sei.
Exato, com certeza, né? Muitas vezes o cliente ainda não tem uma estrutura organizada e focada de vendas, ainda não sabe quem é o seu público-alvo, né? Por isso que eu falei, o marketing digital não é simplesmente o lado tático, né? Tem toda uma estratégia que envolve, né? Que é o diagnóstico que é feito, né? Há quanto tempo a empresa está no mercado, aonde ela está, quem são seus concorrentes, qual que é o seu posicionamento, né? Então, como eu tenho a minha formação, esse meu olhar de marketing, ele acaba abrangendo tudo isso, não é simplesmente só a gestão de redes sociais e campanhas de tráfego pago, né? Então, muitas vezes a empresa ainda não está preparada e ela começa a investir, porque ela quer leads, ela quer novos clientes, mas existe todo um processo antes, né, anterior, que ela precisa de fato entender e traçar toda uma estratégia, que eu faço isso, tá? Eu ajudo muitos meus clientes nessa etapa inicial, né? A gente traça todo um diagnóstico e a gente faz um plano de marketing a quatro mãos. Quanto uma empresa precisa investir para começar a ver o resultado de verdade nas redes? E uma empresa diz, tráfego pago, diz não funciona. Tem muitas empresas que acreditam que não funciona, né? Mas isso é verdade? Está errado? O que você tem para falar para a gente a respeito do tráfego pago? Então, na verdade, essa pergunta é super importante e uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, o que eu costumo falar para os meus clientes? Primeiro que eles têm um olhar que o marketing é despesa, e não é investimento, né? Então, assim, um investimento projetado, o ideal seria que fosse 10% do faturamento bruto que ele está projetando, né, adquirir. Então, a gente fala de 5 a 10%. Aí, quando a gente fala, esse número às vezes assusta, fala, nossa, mas é muita coisa, né? Então, obviamente, dependendo da plataforma, você tem um mínimo ali, para você começar a ver algum resultado, de novo, a partir de uns 3 meses, né? Que é o que a gente estava falando. Então, por exemplo, é uma conta até simples. Se você vai investir no Meta R$ 1.000 por mês, você tem que dividir esses 1.000 por 30 dias. Dá uma média de R$ 33 por dia. Se você faz um único anúncio, uma única isca, até que tá ok para começar a testar. Mas uma única isca, né, uma oferta é muito pouco, principalmente dependendo do segmento que você atua. Então, essa projeção de investimento, ela tem muito a ver com o teu objetivo final, né, com o teu faturamento, com o teu lucro, se o teu objetivo é converter ou é gerar mais seguidores apenas para conhecer a sua marca. Então, é uma análise complexa que a gente faz dentro do planejamento de marketing também, tá? Mas eu acredito, Ana, que no mínimo, só para a gente falar em uma linguagem mais tangível, no mínimo você tem que começar a investir uns R$ 1.000, R$ 2.000 no Meta e também no Google. Adriana, existe um tempo mínimo para validar uma campanha na rede? Olha, o ideal, Ana, quando a gente lança um novo conjunto de anúncios, né, uma nova campanha, geralmente no Meta leva uma semana para a gente avaliar se ela está tendo um retorno interessante, número de leads, o CPC, né, se ela tem uma projeção de ROI que vai valer a pena. Então, no Meta, geralmente uma semana. No Google leva um pouquinho mais, uns 10 dias. A gente já consegue avaliar se um conjunto de anúncios está eficaz ou não. Com vocês, um recadinho do nosso apoiador LT Produtos e Comércio. Na LT Produtos e Comércios, você encontra tudo em produtos de limpeza para sua casa ou empresa com qualidade e eficiência que fazem a diferença no dia a dia. Também trabalhamos com uma linha completa de descartáveis, garantindo praticidade e economia. E com primos personalizados, suas ideias ganham vida em produtos únicos feitos do seu jeito. Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades, ofertas e lançamentos. LT Produtos e Comércios e primos personalizados, soluções completas com qualidade e personalidade. LT Produtos e Comércio, pelo apoio aqui no canal Não Se Aveste Comigo. Se você é um investidor, tem uma empresa, tem um produto, quer divulgar aqui no nosso canal, eu convido você a me chamar lá no meu direct, no Instagram, @comunicação conexão. Vamos lá bater um papo super jóia e a gente entra aí num acordinho legal para ambas as partes. Adriana, o que uma empresa precisa ter antes de investir em tráfego pago?
Excelente pergunta, Ana. Antes de qualquer investimento, uma empresa tem que ter toda uma estrutura e um foco para vendas, né? Então, a gente costuma falar que é muito importante ter uma área de CRC, que é o relacionamento com o cliente, né? Ou CRM, que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Porque não adianta uma empresa só investir em tráfego pago, né? Conseguir X leads semanalmente ou por mês e não conseguir tratar e receber esses leads, né? Então é fundamental. Então, por exemplo, eu tenho alguns clientes que eu mando muitos leads para eles, muitos, até porque não esqueça que leads, antes de mais nada, são dados, né? São dados de potenciais clientes que você pode trabalhar a pequeno, médio prazo, né? Então, às vezes a pessoa não está ainda no momento de compra, mas é um dado que vai ficar para você trabalhar a médio e longo prazo, né? Fazer a tal da repescagem, como a gente chama. E aí o que acontece? Tem alguns clientes que não têm essa estrutura de vendas. Então, muitas vezes não tem um script pronto para receber esse lead, né? Para entender a sua dor, a sua necessidade, o seu receio. Fica uma conversa fria e pontual. E aí é um lead que se perde. Então, antes de investir no tráfego pago, esperando um milagre, eles têm que, de fato, estruturar uma equipe focada em vendas, que tenha meta, que tenha scripts, que tenha todo um preparo para receber esses leads. Falar em leads, o que é mais importante, Adriana? O volume de leads ou a qualidade? Ana, excelente pergunta, com certeza a qualidade, tá? Então, muitas vezes você tem menos leads, mas mais qualificados e que convertem, do que você ter um monte de leads que não são o seu perfil, não são o seu público e, por consequência, não convertem. Então, com certeza, a quantidade não significa a qualidade. Então, o que acontece? Quando a gente faz uma segmentação muito bem feita, muito amarrada, assertiva, a tendência é que você tenha menos leads, tá? Mas que sejam mais qualificados, que sejam leads que vão comprar o seu produto, o seu serviço, que você vai conseguir uma conversão mais tranquila. Por quê? Porque são, de fato, o seu público-alvo. Então, quantidade de leads não é um indicador importante, é o que eu sempre falo, a gente tem diversos indicadores dentro do tráfego pago que são muito importantes, que é o ROI, que é o retorno sobre investimento, o CPC, que é o custo por clique, o CRT, que é a taxa de conversão, né, o engajamento, a entrega, mas principalmente se o seu lead é qualificado ou não, se ele é seu perfil, se ele é o seu público ou não. Então, a conversão, ela é sempre o fator mais importante para qualquer campanha. Então, explica para a gente isso, Adriana, porque tem muita gente que compra seguidores ou até mesmo cliques, né? Hoje tem empresas que fazem esse tipo de trabalho. Então, não vale a pena a gente pensar dessa forma, né? Porque daí não está sendo qualificado, não é? Não sei se eu entendi certo. Exatamente, comprar seguidor é até um perigo, porque o Meta pode banir o seu perfil, né? Então, é muito ego, sabe, Ana? As pessoas às vezes falam, ai, mas eu tenho poucos seguidores, ai, mas fulano, eu entrei no perfil, eu achei nada expressivo, né? Ele nem é conhecido. De novo, o número de seguidores não é mais um indicador importante, tá? É muito mais importante você ter um perfil relevante, com um conteúdo diferenciado, do que um conteúdo com milhões de seguidores que muitas vezes estão comprados e não são o seu público, não são os seus potenciais clientes. Ana, fala pra gente, existe um momento certo de se parar com o anúncio e qual é o erro mais comum que as empresas cometem no marketing digital? Sim, existe um tempo certo para você parar um anúncio, uma campanha, principalmente quando ele não está performando, quando não está trazendo o seu público correto, quando não está trazendo o resultado, quando o custo por clique está alto, o CAC, que é o custo de aquisição ao cliente, está alto, ou seja, uma campanha não está sendo eficaz, não está trazendo resultado, então tem que parar imediatamente e trocar. Essa é a vantagem do marketing digital, né? Tanto a estratégia como o lado tático, você vai lá e ajusta, né? Então, você troca a isca, você troca a campanha, o conjunto de anúncios, e o maior erro que acaba acontecendo é insistir numa estratégia errada,
né, numa campanha que não está performando e principalmente não conhecer o seu público-alvo, porque aí a segmentação feita, ela sai errada, né, então você tem, de novo aquilo que eu já falei, você pode às vezes até ter um volume, mas não tem qualidade, né, você não converte, você não vende, não vê resultado. Tá? Então, é fundamental você ter campanhas que performem de acordo com a sua estratégia e para o público correto. Se eu puder resumir, é isso. Então, o maior erro é quando você não conhece o seu cliente. Refletindo um pouco a Vexado e Avexado sobre a série como um todo, né? Empreender o que ninguém conta. É justamente a gente refletir um pouco sobre essas nuances de um negócio. Né? Em dado momento, quando a gente inicia um negócio, tá bem caseiro, a gente vende de boca a boca, vende para o tio, para a tia, nananã, aí abre uma MEI, chega um ponto que o negócio lá começou a tomar corpo, tá com CNPJ, vai para um espaço físico, e aí a gente começa nessa aventura do marketing digital, tentando fazer, mas a verdade é, para a gente se formalizar e para a gente, né, se profissionalizar dentro do marketing digital, a gente precisa de alguém que saiba o que está fazendo, né? Aquela conversa que o vizinho faz o post, que o tio faz o post, é igual o que eu escuto na escola. A criança aprendeu a ler e escrever, não foi a professora, foi a tia da esquina. Então, é sobre isso, né, Adriana? É sobre a gente refletir sobre a importância da contratação desses profissionais de marketing e de publicidade na atuação dentro das empresas, dos empreendimentos, para que realmente isso gere negócios. É isso, Adriana? Exatamente. Assim como as empresas precisam de um escritório de contabilidade, né, precisam muitas vezes de escritório de advocacia, é fundamental ter uma equipe focada e com know-how em marketing, né, seja uma agência, seja às vezes, dependendo do tamanho da empresa, ter uma house, né, interna, mas é imprescindível você ter, de fato, uma equipe com know-how, expertise, experiência, que tem esse olhar no cliente, né, que tem esse olhar para resultado, porque vai fazer um trabalho profissional, né, como você falou, hoje em dia sempre tem alguém que tem um sobrinho que faz, que sabe mexer, que sabe fazer uma arte bonitinha, mas falta estratégia, né, falta saber colocar o lado tático em ação, e falta acompanhar o que importa, que é o resultado, as métricas, ir lá, ajustar, trocar, não perder o timing das campanhas. Então, é um trabalho, de fato, muito profissional e que exige muito conhecimento, tá? Para vocês, a Vexada é Vexada, mais um apoiador aqui do canal Não Se Aveste Comigo. Quer realçar sua beleza e se sentir ainda mais incrível? Na Casa Corraça você encontra tudo em um só lugar: cabelo, maquiagem, unhas, depilação, cílios e tratamentos estéticos completos. Profissionais qualificadas, atendimento personalizado e resultados que você vai amar. Agende seu horário e venha viver essa experiência de beleza com a gente. Siga as redes sociais da Casa Corraça. Obrigada, Casa Corraça, pelo apoio aqui no canal Não Se Aveste Comigo. Adriana, qual que é a diferença entre impulsionar o post e fazer uma campanha estratégica? Ai, tem muitas diferenças, tá? Primeiro que impulsionar, o que você faz quando você impulsiona? Você só mostra aquele anúncio, né, aquele post para mais pessoas. E, de novo, aquela tecla, nem sempre essas pessoas são seu público. Aliás, a probabilidade de não serem é enorme. Quando você segmenta, você faz pelo gerenciador de anúncios, né? Você faz, de novo, pautado em estratégia de segmentação, de interesses, de perfil, de público, né? Então, você mapeia uma série de atributos importantes para que você seja assertivo na segmentação do seu público, tá? Então, toda hora a gente fala disso, porque é fundamental para que você tenha, de fato, uma campanha com resultado e com retorno, que você saiba fazer a segmentação completa. Então, você considera raio de atuação da tua região, você considera idade, né, você considera interesse. Na verdade, no Google, você consegue fazer algumas segmentações até mais completas do que no Meta,
tá? Mas é muito diferente do que você ir lá e só impulsionar. Impulsionar não traz retorno, ele só mostra seu anúncio para mais pessoas, mas essas pessoas não são necessariamente o seu público-alvo, quem irá converter e quem irá comprar de você. O funil de venda ainda é importante ou está ultrapassado? Importantíssimo, e eu vou te dizer, cada segmento pode ter o seu funil de vendas específico. Funil de vendas, na verdade, é uma estratégia de vendas, onde você tem, basicamente, no topo do funil, você tem que gerar conhecimento, reconhecimento da sua marca, produto, serviço. O meio do funil, você tem que gerar consideração, que é onde a pessoa, no momento que ela está procurando, ela tem que considerar a sua marca, o seu produto, o seu serviço. E o fundo do funil, que nada mais é do que a decisão de compra, é onde você converte um lead. Então, sim, os funis são muito utilizados ainda, e as pessoas às vezes confundem com a jornada do cliente. A jornada, ela é um pouco diferente, a jornada são todos os pontos de contato, é toda a experiência que uma marca fornece para o seu público-alvo. Então, o funil de vendas, ele é fundamental, sim, e, obviamente, ele pode ser adequado de acordo com o segmento, com o produto, com o serviço, mas é fundamental que tenha como base. Adriana, diz pra gente o que separa empresas que crescem das empresas que não crescem. Olha, Ana, são tantos fatores, e eu vou tentar mapear alguns aqui que eu acho super importantes e fundamentais, né, para qualquer empresa que queira crescer. Então, assim, de uma forma resumida, quando a gente consegue escalar um negócio, né? Então, seja por leads novos, seja fazendo upsell de produtos ou cross-sell, né, de produtos. Upsell é quando você aumenta o ticket médio do seu cliente e cross-sell é quando você vende produtos que tenham a ver com aquele cliente, né, de acordo com o hábito de compra, com as suas necessidades, ou seja, quando você conhece a sua base. Então, as empresas que se preparam com uma estrutura de vendas, com um olhar de investimento, com uma estrutura administrativa, com diferenciais nos seus produtos e serviços, essas com certeza crescem. E muito importante ter uma equipe com sangue nos olhos, como a gente brinca, focada em resultados. Tudo isso faz a diferença em qualquer segmento, em qualquer tamanho de empresa, né? Então, quando você tem, às vezes eu já me deparei com clientes que pensavam pequeno, que não eram tão criativos, não queriam ousar, não queriam investir, de fato eles acabaram ficando estagnados, né? Então, quando você tem investimento, estratégia, equipe, estrutura, não tem como você não crescer, não tem como você não estar, você não ser competitivo no mercado tão maluco que a gente vive, tão intenso e tão volátil, né? Adriana, o branding ainda é importante ou é um luxo? Antes de você responder isso, eu acho que é importante trazer para os avechados e avechadas o que é esse processo, né? O que é o brand, né? Que as pessoas acham que é simplesmente tirar uma foto do produto, colocar lá na rede, tá tudo certo, vai fazendo post. Não é bem assim, o processo criativo exige alguns passos, entre eles o brand. Explica aqui pra gente o que é. Vamos lá, você tem total razão. Branding é muito importante porque, de novo, faz parte de toda a estratégia de uma marca, da construção de uma marca, todos os seus atributos, o que é a mensagem principal que ela quer passar, os seus diferenciais, né? A sua proposta de valor e principalmente o seu posicionamento. Então, quando você faz o branding de uma marca, é isso, né? Qual que é a mensagem? Qual que é o residual? Quais são os seus diferenciais, né? Qual é a sua proposta de valor, né? E aí, como que ela vai se comunicar? Então, obviamente, não é só um post, não é só uma carinha bonita, não é só lá e aplicar o logo. Muitas pessoas confundem, né, branding com simplesmente uma identidade visual, com as cores. Tem todo um estudo por trás de uma marca, né? Então, sim, é importante, faz parte do plano estratégico de posicionamento, de diferenciais, de comunicação de uma marca, né? E aí, como ela é reconhecida? Então, através de muitos atributos. E isso é estratégia, tá, Ana? E é fundamental que toda empresa, toda marca tenha o seu branding muito bem estruturado, muito bem claro.
Para você, Avexado e Avexado, mais uma dica aqui do canal, mais um apoiador do canal Não Se Aveste Comigo. Na Bolinhas de Amor, cada brigadeiro é feito com carinho, sabor e aquele toque especial que derrete o coração. Perfeito para qualquer momento ou só porque você merece. Siga nossas redes sociais e venha se apaixonar por cada bolinha. Apoio aqui do canal Não Se Aveste Comigo. Adriana, um conselho que você daria para quem está começando agora a sua empresa, é um empreendedor aí, cheirando a leitinho, tá novinho, novinho. Algum conselho que você daria para esse pessoal? Olha, são muitos, de uma forma até humilde, né? Se você me permite falar, mas eu acho que o mais importante é não espere o momento perfeito, o momento certo para começar, porque ele nunca vem. Você nunca vai estar 100% pronto para iniciar um negócio, seja qual for, seja uma agência de marketing digital, seja uma loja, seja uma clínica. Se você for realmente esperar o momento mágico, ele nunca vai acontecer. Então, se prepare, estude, foque naquele teu planejamento, no que você quer, onde você quer chegar, defina as metas, entenda o seu mercado, o seu segmento, o seu público, se prepare, né, para que você possa, de fato, entrar no mercado com muito conhecimento, e mesmo assim, é aquilo que a gente já falou, vão ter contratempos, né, vão ter surpresas no caminho, vão ter desafios, mas eu acho que um conselho que eu dou realmente para quem está começando é isso, é se prepare, estude, saiba onde você quer chegar, mas não fique esperando o momento certo, ele não vem. Pessoas podem encontrar a Adriana Batistella, a agência AB Digital. Vamos lá, Ana, você sabe que o meu site está em construção, mas eu tenho meu perfil no Instagram, que é abdigital.2.6. A minha agência, ela nasceu na pandemia, né, porque justamente eu tinha essa clínica de estética, aí eu resolvi repassar, e um pouquinho antes da pandemia, graças a Deus, então é uma agência que nasceu, né, em 2020, e hoje eu tenho meu perfil do Instagram, eu acho que lá é o melhor local para realmente entrar em contato comigo, e aí a gente marcar uma reunião, traçar um diagnóstico, agendar uma consulta sem compromisso, para que eu possa de fato entender o seu negócio, a sua necessidade, e estou à disposição para eventuais dúvidas, o que precisarem. Adriana, quero agradecer a sua participação aqui no episódio 2. Muito obrigada pelas informações, pela troca, por tudo que você trouxe e entregou para mim, né, enquanto também empreendedora, e para cada um dos avechados, avechadas, e para quem está nos assistindo e irá assistir, enfim, para todo o pessoal que mandou perguntas, eu quero agradecer, teve muita gente que mandou pergunta pelo meu Instagram, obrigado, espero ter sido, né, a gente ter conseguido responder a todos aí as dúvidas que eles apontaram para a gente. Obrigada pela sua participação. Ana, muito obrigada a você, agradeço muito a participação nesse canal tão especial, espero ter ajudado, espero ter contribuído, agregado de alguma forma, e de novo estou à disposição, tanto sua como dos seus seguidores, para qualquer dúvida, qualquer consulta, enfim, o que precisar estou aqui, muito obrigada mesmo, uma experiência maravilhosa ter participado aqui com vocês. Obrigada, Adriana. Então, sigam a Adriana Batistella e a AD Digital no Instagram. Deixei fixado aqui para vocês irem lá correndo. Tem muito conteúdo que dá para vocês aí terem mais informações a respeito dessa temática tão importante para os empreendedores e empreendedoras. E o episódio 2 vai ficando por aqui, já com o cheirinho do 3 chegando no ar. O episódio 3 será a Guerra da Gente, onde a gente vai falar da importância da escolha do sócio, a ruptura de sociedades, a dificuldade na contratação de colaboradores. Então, fiquem atentos às redes e não percam o episódio 3. E se você não é uma avexada, eu convido a você seguir o canal, ativar o sininho, ativar as notificações, para toda vez que entrar um conteúdo novo, você ter acesso. A plataforma, né, o canal é feito para você.
Muito obrigada e até o episódio 3.